Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Fizeram história? Conseguiram extrair bons movimentos desse mercado? Foi um mercado bem volátil no início do pregão ali, tá? Depois, obviamente, tomou um belo de um rumo. E aí, o que você desfrutou desse pregão de hoje? Conseguiu ser disciplinado? Conseguiu entender a dinâmica do preço, as estruturas que o mercado formou, a captura de liquidez, os contextos objetivos? Se sim, parabéns. Se sim, sendo disciplinado dentro do seu operacional e principalmente no seu gerenciamento, parabéns demais. E se não, cara, você precisa tomar um rumo na sua referência gráfica de todos os dias. Por que eu falo isso? Porque senão você vai findar mais um ano e não vai sair de lugar quanto aos seus resultados. Preciso te ajudar? Sim. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo aqui, preencher o formulário, eu entro em contato contigo, vamos bater um papo, alinhar tudo que precisa ser alinhado e vamos para cima fazer história juntos, todos os dias. Eu quero te ajudar, mas para isso você precisa dar o passo, preencher o formulário, estar apto a operar comigo todos os dias, ao vivo, junto com a galera, entendendo os conceitos, os movimentos e sim, observando e lucrando. Enquanto lucra, você aprende. Enquanto aprende, você lucra. Não perca mais tempo, deixe seu like, preencha o formulário e venha fazer parte. Nossa movimentação nem vou comentar do pregão de ontem, tá? Vou focar somente no pregão de hoje. Foi o resultado que eu consegui aqui no pouco mais de 400 pontos, tá? Foi uma operação apenas, foi rapidinho, antes das 10h30 a gente já tinha resolvido o nosso dia ali, graças a Deus, foi bem tranquilo. Depois o mercado acabou invertendo e foi embora. Então nós conseguimos extrair a operação nesse movimento inicial. A abertura do dia foi muito ruim, porque eu estava acreditando numa referência de reteste nessa região aqui mais abaixo, para que aí sim o mercado se desenvolvesse. Uma pena, tá? Não ter acontecido esse movimento. Uma pena. Mas não importa o que eu quero. O que importa é o que o gráfico está mostrando. E eu preciso reagir quanto ao movimento do gráfico. Hoje não foi diferente. E aí, vou buscar aqui nos 5 minutos. Se você olhar os 5 minutos, eu vou até tirar aqui, ó. O que você tem no gráfico de 5 minutos? Quando você olha, você vê o mercado sobe, corrige, sobe, cai e sobe direto. Você vai falar assim, ah, mas tem uma estrutura, o mercado voltou, corrigiu. Não, não teve. Não teve nada no gráfico de 5 minutos. Foi um movimento muito ruim. Então, quanto a isso, a hora de você observar os movimentos lá do gráfico de 1 minuto, que foi exatamente onde nós conseguimos identificar nossas oportunidades. Ou melhor, a nossa oportunidade. Mercado fez um fundo, mercado fez um topo. Quem vai lembrar, ontem eu tomei um stop na minha primeira e segunda operação, fazendo o quê? Um simples movimento errado. Eu não esperei o mercado mostrar um consumo de liquidez. Eu me posicionei antes da hora. Aí, para o mercado fazer a sacanagem que ele gosta, ele me deixa um movimento de subida, volta retestando esse FVG aqui que foi bacana demais. Ele subiu, corrigiu certinho, o stop estava barato, o mercado acabou pagando aqui os 300 pontos rapidinho. Eu até falei com o pessoal, falei, ó, eu não quero me posicionar nesse camarada porque ontem eu tomei um stop sem aguardar a liquidez. Ontem eu tomei um stop, eu não vou aprender com o meu erro. Eu vou segurar a onda, não vou meter o louco e vou aguardar. Foi o que eu fiz. Eu vou esperar o mercado consumir, ou manipular o topo, ou romper o topo e voltar manipulando aqui no fundo. Aí eu observei junto com o pessoal, falei, ó, já apareceu o movimento de indução de sacanagem. Deixou uma LT aqui. E nesse movimento que o mercado entregou essa oportunidade, nós conseguimos entender o que? O mercado estava caindo, quebrou essa estrutura do último fundo. Quando quebra a estrutura do último fundo, é o que? Um choque, vindo principalmente de uma liquidez consumida de um topo, é uma oportunidade. Deixou uma nova indução interna e aí foi só dificuldade aguardar o mercado consumir essa liquidez. Validamos a nossa entradinha, colocamos a nossa ordem, posicionamos nosso stop bem barato aqui e aí foi só desfrutar desse movimento. Aí foi de cada um. Eu estava com um alvo de 500 pontos. Se você observar, o alvo ficou aqui, ó, foi centavos para o mercado me tirar na primeira batida. Só que eu falei, ó, já aqui já pegou bastante, já vamos sair com 400 pontos, defender aqui atrás do fechamento da vela. O mercado já pegou, já executou, a gente já saiu feliz da vida ali, encerramos tudo, fechamos todo
o gráfico ali e vamos fazer uma dívida, porque foi do jeito que a gente tinha estruturado. E aí, se você observar, o mercado ainda volta nessa região, manipula. Observa se eu não pego esse movimento. O mercado ia confirmar a manipulação, ia confirmar essa inversão e eu não ia ter como executar, porque ele foi embora. Ah, Felipe, até um aluno me mandou essa mensagem aqui falando se ele poderia ter vendido nesse camarada aqui, já que a quebra da estrutura do último fundo foi favorável. Falei dois cenários para ele. Veio de uma liquidez e quebrou estrutura, válida uma oportunidade. Só que essa volta foi muito agressiva. O mercado caiu em linha reta e subiu em linha reta. Volta em V, você toma um pouco de cuidado. Não é para você ficar de fora do movimento. É tomar um pouco de cuidado. É prestar atenção um pouco mais. Por quê? Porque senão você vai ficar sempre se posicionando em movimentos agressivos e vai estar sempre contra as principais movimentações. Isso precisa ser dito porque quando você acerta, você fica todo feliz. Mas quando você erra e toma stop, vendo movimentos agressivos chegando na sua zona de execução, seja uma compra, o mercado está caindo com muita força, seja uma venda, o mercado está subindo igual um foguete e você está lá posicionado, cuidado, tá? Acertar não é tudo. Acertar com contexto, com coerência, é muito mais saudável. Você observa que o mercado veio de uma manipulação, ganhou também a SLT, subiu em linha reta. Corrigiu exatamente aqui nessa zona dos 50%, um trade difícil de fazer, tá? Subiu de novo, foi em linha reta. Teve uma marcação, eu estava até conversando com esse aluno hoje, coloquei exatamente nesse order block de pavio, mas é um trade também muito difícil pela força que o mercado estava imprimindo. Então, se você observar, no final das contas, hoje foi um pregão muito agressivo nesses contextos. Aí, completei com ele essa situação. Falei, ó, deixou uma liquidez bem interessante aqui, consumiu de forma interna, rompeu. Na hora que você espera o retorno para você validar sua compra, o mercado não confirma, o mercado acaba indo sem muita oportunidade. Dias que ele desenvolve desse tanto, eu prefiro falar com você, espera o gráfico de um minuto, apaga tudo e aguarda. Por quê? Fez um fundo, fez um topo. Fez uma correção, estourou. Isso daqui, o que dá para você fazer? Infelizmente, nada. Você simplesmente vê o movimento acontecendo, vê o movimento desenvolvendo, mas não tem muito o que fazer. O mercado se desenvolve de forma muito agressiva. Mas no final das contas, eu preciso que você tenha paciência de aguardar e não se desesperar para executar. Bacana? Tranquilo? Para amanhã, a observação final vai ser atenção total. Espera o movimento se desenvolver. Como? Dentro do gráfico de minuto, uma volatilidade, uma indução, a oportunidade clara. Lá no menino dólar, a movimentação foi oposta, já que o índice subiu, na probabilidade maior é o dólar cair. E aí você tem esse movimento bem agressivo. O mercado, na sua abertura, tenta cair, volta a subir, depois volta a cair. Movimentos, eu vou desenhar esse movimento aqui de uma forma bem livre. Caiu, subiu, olha só, rompeu a máxima, armou uma tentativa de pivô, caiu em linha reta, ficou travado e aí continuou. Que tipo de movimentação que você consegue pegar aqui, sendo que não existiu nesse intervalo aqui de cima uma oportunidade de microestrutura? Quando vai confirmar a microestrutura, ele passa em linha reta. Quando vai validar a oportunidade, ele não volta. Quando você fala assim, nossa, agora vai dar uma compra, que é essa manipulação, ele não consegue fazer o choque interno. Ele simplesmente continua a queda. Então, tem dias, queridos, e vou ser muito sincero com vocês, tem dias que é para você não fazer nada, para você ficar só observando e olhando o mercado. O mercado ir, o mercado voltar. E, infelizmente, você ficar só de olho, só paciente. E tá tudo bem. Por quê? Porque, infelizmente, é assim. E se você ficar forçando operações, você não vai conseguir ter resultados. Porque quanto mais operações você força, menos resultados você tem. Porque você fica caçando o que você quer enxergar. Então me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Preenche o formulário, vem aprender um pouco do nosso trabalho, vem conhecer a forma como a gente faz, como a gente estrutura as operações, estrutura o gerenciamento, analisa ponto a ponto. Eu quero te ajudar, mas para isso você precisa estar junto com a gente, beleza? Paciência e atenção, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Amanhã, amanhã é super quarta, você sabe, é o melhor dia. Tem que estar junto com a gente, tem que operar junto com a gente, tem que entender
junto com a gente. A volatilidade que o mercado entregar é a volatilidade que a gente vai aproveitar. Fechou? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!